Muito bem, então vamos para a nossa aula sobre neurodesenvolvimento. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula, conhecer as fases do neurodesenvolvimento típico e relacionar essas fases com a aprendizagem. Então, nessa aula, nós vamos conhecer como funcionam os processos do desenvolvimento do sistema nervoso central de uma pessoa típica, ou seja, dentro do desenvolvimento normal. E nós vamos relacionar essas fases com a aprendizagem. Então, o neurodesenvolvimento é um processo dinâmico e essencial que inicia no período gestacional e que vai até a vida adulta. Então, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que dá para ver bem ali da data da concepção, né? E quanta coisa já começa em 4 semanas de concepção. A gestação está marcada em semanas aqui. Então, da concepção até 4 semanas, olha quanta coisa acontece, depois até 12, depois até 32. Vocês podem observar que tem processos que eles começam na gestação e terminam na gestação, e tem processo que começa na gestação, mas vai terminar, vai percorrer a infância, a adolescência e a vida adulta. Nós vamos falar de cada um desses processos, que é justamente isso que eu estava falando agora. Processos que iniciam e terminam na gestação, como esse do círculo preto, e processos que iniciam na gestação e vão até a infância, na adolescência e na vida adulta. A primeira fase, então, é a fase de neurulação. Nós vamos entender essa fase e o quanto ela é importante para todo o resto, né? Então, essa fase de neurulação, que é a fase que está aqui destacada para vocês no círculo preto, vocês podem observar que ela começa desde a concepção praticamente, né? Então, vamos lá para a gente entender como é que é essa fase. Essa primeira fase inicia-se com a formação do tubo neural, início entre 2 a 3 semanas após a concepção, onde teremos o espessamento da ectoderme formando a placa neural. Então, a gente vai ter da concepção até chegar a essas 2 semanas, nós vamos ter essas semanas, né, que 2 células vão se juntar, vão acontecer vários processos. Dentro desse processo, uma parte dessa célula, essa parte se chama a ectoderme, ela que vai começar a formar a placa neural para formar o tubo neural, que vai ser, na verdade, o início da formação do sistema nervoso central. Então, olha só, olha como que é importante. O que vai acontecer? Vai acontecer a aproximação dessas pregas neurais, vai aparecer o sulco neural, né? E depois aí nós vamos ter a placa neural, que ela vai se tornando espessa, que vai formar a placa neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Então, o que vai acontecer depois? A placa neural vai se estender até a notocorda, que é a invaginação do sulco neural com pregas neurais, né? Elas aumentam e constituem sinais do desenvolvimento do encéfalo. E enfim, a formação do tubo neural, que é a fusão das pregas neurais. No final da 3ª semana, acho que eu tenho uma imagem melhor para mostrar para vocês ali na frente. Depois nós teremos o fechamento do tubo neural. Primeiro, então, a gente tem essa ectoderme, que vai fazer todo esse espessamento formando a placa neural, e da placa neural vai surgir o tubo neural, e esse tubo neural vai se fechar por volta de 4 a 5 semanas gestacionais. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, olha. Então, observem bem como que é importante, né, gente? Olha só, isso aí é decisivo para as formações futuras. A gente vai ver bem que cada passo é um passo muito importante. Aí, esse embrião está com 21 dias, olha. Então, ele já está começando o fechamento desse tubo neural na segunda imagem aqui que vocês podem ver, tá bom? Teremos também a formação das vesículas encefálicas primordiais. Por que elas são primordiais? Porque dessas vesículas encefálicas primárias é que vai dar origem lá na frente
ao encéfalo, né? Vocês vão ver lá na frente mais detalhado. Mas observem só como esse tubo neural ele já está bem mais fechado, né? Aqui a gente tem a direção rostral e a direção caudal, tá? Então, o rosto aqui em cima e cauda lá embaixo. E nós vamos ter essas 3 vesículas encefálicas primárias, que vão ser prosencéfalo, que é o cérebro anterior, mesencéfalo, que é o cérebro médio, e o robencéfalo, que é o cérebro posterior. Depois nós vamos ver quais as origens dessas vesículas encefálicas primárias, o que elas vão se originar depois. Nós temos o epitélio. Uma coisa muito importante também que acontece nessa primeira fase da neurulação é o epitélio, porque ele vai revestir o tubo neural e desse revestimento vão surgir as células precursoras dos neurônios e da glia, tá? Então por isso que chama neurulação, que ela está se preparando para tal coisa. Então vamos observar ali, olha só como que as células já começam a ficar com o formato, né? Olha só essa do neurônio, como começa a ficar com o formato mais conhecido. Mas vamos pegar esse corte aqui da figura A para vocês verem como que é essa célula. A gente olhando assim na figura de cima foi feito um desenho, né? Mas na figura A é a célula real, é como que é por dentro desse tubo neural, que é muito, muito interessante. Então, vamos para o resumo da fase 1. O que vai acontecer de importante na fase 1? Fechamento do tubo neural. Esse tubo neural precisa passar por toda essa fase, tanto de formação como de fechamento. Vocês podem observar aqui nessas figuras A, figura B, figura C, figura D. 4 e 5 semanas gestacionais, né? E a formação das vesículas encefálicas primordiais, que são essas vesículas, 3 vesículas que a gente falou naquela imagem, mas que vocês podem observar aí na imagem da letra E. E o epitélio, que reveste o tubo neural com células precursoras neuronais e gliais. Elas vão originar, né? A segunda fase é a proliferação neuronal. Observem aí o círculo preto em que fase da gestação que vai acontecer a proliferação neuronal. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter região ventricular, região subventricular formando com 17 semanas de gestação. Nós vamos ter sulcos e giros corticais visíveis com 20 semanas de gestação. Olha só, olha a imagem. Surgimento de novos neurônios. Então, é o aparecimento das zonas proliferativas, que a gente vai ver na imagem A, né? Ventricular e subventricular, com 17 semanas de gestação. E na imagem B, nós vamos ver sulcos e giros corticais visíveis, com 20 semanas de gestação. Ou seja, já preparando totalmente para aquela formação, né, do sistema nervoso central. Agora nós vamos então para a terceira fase, que é a migração neuronal. Observem que ainda estamos na fase que começa e termina na gestação. Nessa fase de migração neuronal, o telencéfalo embrionário se transforma em uma estrutura cortical com 6 camadas. Então observem bem como já mudou muito essa estrutura, né? Olha só, então ele vai ter agora uma estrutura cortical com 6 camadas. A formação de giros e sulcos é regulada pelo processo de migração neuronal. Então esse processo de migração, enquanto os neurônios vão fazendo essa migração, é que vão formando os giros e os sulcos, tá? Os giros são esses contornos e o giro também, né? E os sulcos são substâncias mesmo entre esses giros. Aqui eu vou deixar, deixa eu só ver, tá certo. Aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês para baixar esse slide, porque é muito importante essas marcas do desenvolvimento que a gente conseguiu nesse artigo científico, né, que tá aqui embaixo. Então aqui
o que acontece? A gente vai ter o marco do desenvolvimento. O que acontece aqui? Neurulação primária, neurulação secundária, desenvolvimento do prosencéfalo, proliferação, migração neuronal, organização, mielinização. Nós vamos ter a descrição do que é, nós vamos ter o período de ocorrência e nós vamos ter a malformação. Por exemplo, se lá na neurulação primária acontecer uma malformação no tubo neural ou da porção caudal, o que vai resultar isso, tá? Então, vai resultar nesses que estão aparecendo, nessas malformações ou doenças que estão aparecendo aqui do lado, tá? Então, essa informação é muito importante, porque vocês podem observar a síndrome de Down, vocês vão poder observar X frágil, autismo, desnutrição, prematuridade, que a gente vê muitos casos de prematuridade nas nossas histórias, né, de atendimento, de atuação, tudo. Nós temos também, olha, a genesia do corpo caloso, e quando a gente viu a formação do sistema nervoso, a anatomia, a gente viu sobre o corpo caloso, que liga um hemisfério e o outro. A genesia quer dizer quando a criança nasce sem essa parte do corpo caloso, não tem. Então, essa transmissão entre o direito e o esquerdo fica comprometido, tá? Importante, em cada um desses processos existem fases de oportunidade, ou seja, de desenvolvimento, né? Assim como de vulnerabilidade, onde podem ocorrer erros que vão resultar em doenças e malformações. Então, o que a gente precisa entender? Que ao mesmo tempo que essas fases, elas vão ter oportunidades de desenvolvimento, são fases muito vulneráveis, onde qualquer erro pode resultar uma doença, tá? O que é importante a gente saber? Quanto mais cedo acontecer esse erro, mais grave vai ser a malformação ou a doença. Quanto mais tardio acontecer esse erro, menos grave vai ser a doença ou a malformação. Isso a gente precisa muito dessa informação, tá bom? Porque a gente precisa investigar a história de cada criança, tá bom? Vamos ver, acompanhando aqui aquela imagem, né, que a gente já vinha acompanhando. Esse círculo, então, amarelo faz parte desses 3 processos que nós vamos ver do que se trata cada um deles e que eles têm um início na gestação, mas só serão concluídos durante ou a infância, ou a adolescência, ou a vida adulta. Primeiro, então, nós vamos ver sobre a apoptose. Que significa apoptose? É um termo utilizado para designar que se refere a um processo de morte celular programada, natural e indispensável para o desenvolvimento. Então, essa morte cerebral programada, ela é natural, não é assim, morreu o neurônio e aconteceu algum prejuízo. Nessa fase, não, tá? Nessa fase é uma morte celular programada e necessária, tá? Então, a superprodução maciça é seguida da morte celular programada, onde cerca de metade dos neurônios vão ser podados. Então, primeiro, o que acontece? Acontece a neurulação e depois acontece a proliferação neuronal, acontece todo aquele desenvolvimento, para depois nós termos, então, quando está tudo praticamente formado, né? A gente pode observar aqui que essa apoptose começa nas semanas da gestação ainda, né? Então, antes do nascimento já começa essa preparação. Então, é mais ou menos assim: o sistema nervoso central ele produz muitas células, mas vem a apoptose para podar, porque quando o bebê já nasce com muitas células para serem ainda ativadas. Algumas já estão ativadas e algumas vão ser ativadas conforme esse estímulo do meio, certo? Então, o que acontece? É natural esse processo de apoptose, tá? Então, se não tivesse esse processo de apoptose,
a gente não saberia como que seria aquela criança nascer com todo aquele número imenso de neurônio. Então produz uma imensa quantidade, mas depois vem essa apoptose para poder fazer essa morte celular programada. Então o neurônio que não for ser utilizado vai ser podado. Agora nós vamos falar então sobre a sinaptogênese, que é a formação de sinapses entre os neurônios no sistema nervoso. Há um aumento explosivo nos primeiros anos, no desenvolvimento inicial do cérebro pós-natal. Então, olha só como que a gente vai ver aqui, ó, o recém-nascido, vejam só, observem só, quase que não tinha, né, sinapse nenhuma, quase que não tinha, era uma ou outra sinapse. Mas depois de meses, de um mês, a gente já vê muita diferença, e depois ali de 24 meses, ou seja, de 2 anos, a gente já vê essa rede aí de sinapse, essa árvore dendrítica conseguindo formando essas sinapses muito melhor do que, por exemplo, antes, né, no recém-nascido. Isso também é natural, isso também é necessário. E isso vai depender muito dos estímulos positivos do meio. A conexão entre os hemisférios aumenta com a idade gestacional e tem também um aumento explosivo durante o desenvolvimento inicial do cérebro pós-natal. Então vamos observar aí, olha a diferença, né, de quando ainda estava ali aquele cérebro recebendo a conexão entre um hemisfério e o outro, mas depois olha como a conexão fica muito mais rica, né? Muito mais densa também. Importante, o sistema nervoso tem maturação não linear e específica por lobo. Não linear e específica por lobo. Seguem diferentes trajetórias e diferentes velocidades de maturação, de acordo com a complexidade de cada região. Então não tem como, vamos pegar uma imagem do cérebro aqui, a gente dizer que, por exemplo, essa maturação, que é essa evolução das células nervosas, isso a gente chama de maturação, é uma evolução, é um desenvolvimento das células nervosas e de todo o sistema nervoso. Não tem como a gente dizer que ele é linear, tá? Ele não acontece numa linha lógica ali e numa linha certa, né? E também não acontece específica para cada lobo. Por exemplo, no lobo frontal, onde estão principalmente as nossas funções executivas, que esse lobo frontal ele vai terminar de mielinizar na idade adulta, por volta de 30, 32 anos de idade. Então, o que acontece? Também no lobo frontal, nós temos a área motora e pré-motora, que é responsável por todo o movimento do nosso corpo. Então, essa área motora e pré-motora, com certeza, ela não vai mielinizar ou amadurecer ao mesmo tempo do que a área frontal mais para frente, né, posterior. Por quê? Porque essa das funções executivas nós vamos precisar durante a nossa atuação aqui, a nossa experiência de vida, né? Então, e a área motora, nós vamos precisar dela muito cedo. Então, ela vai amadurecer mais cedo, certo? Então, por isso que não tem uma maturação linear e específica por lobo, tá? Deixa eu colocar, apareceu a imagem aqui para vocês, que é a vista lateral e superior direita da sequência dinâmica de maturação. GM em inglês significa a substância cinzenta, tá? Quanto mais substância cinzenta, menos aquele cérebro tá naquele ponto de maturação. E quanto menos substância cinzenta e mais substância branca, mais ele está amadurecido. Aqui a gente pode observar nesse risco vermelho aqui de 5 a 20 anos de idade, como que o cérebro consegue ir modificando conforme vai passando os anos e como ele consegue ir amadurecendo. E com esse amadurecimento, ele vai ficando cada vez mais especializado, cada vez mais rápido e cada vez mais preciso nas informações, tá bom?
Então agora nós vamos falar sobre o processo de mielinização. Esse processo, vocês podem observar aí nessa imagem, ele começa na gestação, né? Por volta de 28, 29, entre 28 e 32 semanas de gestação, e ele vai até a fase adulta. Ele vai então durante toda a infância até a vida adulta. Mas o que é esse processo de mielinização? Esse processo, então, inicia-se na gestação e vai até a vida adulta. É a formação de mielina em volta dos axônios. Os axônios é aquele prolongamento do neurônio. A formação de mielina é um dos eventos biológicos mais notáveis na remodelação da membrana. E o que acontece? Qual que é a principal vantagem, vamos dizer assim, da mielinização? O que acontece é que os impulsos entre os neurônios, eles começam a se propagar de maneira muito mais rápida. Então, ao invés de um impulso, ele lento ali no axônio do neurônio até ele ir na fenda, o que acontece? Quando esse neurônio ele é mielinizado, esse impulso ele salta. Então, ele não fica perpassando ali nos axônios de maneira mais lenta, mas sim de maneira saltatória. Então, ele salta e vai para o outro, salta e vai para o outro, salta e já vem outro. Então, a principal função dessa bainha de mielina é realmente acontecer isso. E isso faz parte da maturação do nosso cérebro, tá bom? Quem produz essa bainha de mielina são as células da glia, especificamente os oligodendrócitos, que são as células responsáveis pela produção da bainha de mielina, que é uma proteína branca de gordura que vai envolver os axônios dos neurônios. Olha só, nós vamos ver aí o cérebro com 2 semanas. Olha só que a gente não consegue nem identificar muito bem substância cinzenta e substância branca. Parece que tá tudo misturado, né? E tem pouca substância branca. Com 1 ano já começa a definir muito mais. Olha só esse cérebro, né? Também já aumentou de volume. E com 2 anos já está muito melhor do que 1 ano, por exemplo, né? Então esse estirão, essa fase do desenvolvimento da gestação, do nascimento, principalmente até os 2 anos, ela é primordial, ela é essencial para todo o desenvolvimento da vida da infância, de todo o restante da infância, da adolescência e da vida adulta daquele ser humano. Então, o que é maturação? Como que é o processo de maturação? É a perda da substância cinzenta, que é normal, cerca de 1% ao ano, é um processo natural, é um processo esperado para o desenvolvimento típico, e um aumento da substância branca. Isso o que significa? Significa que aquele cérebro está muito mais específico, muito mais especializado e muito mais rápido também nos seus processamentos, nas suas informações, tá bom? Dúvidas sobre a aula, pessoal? Comentários, participe. O que você aprendeu de novo nessa aula e o que você já sabia e que a gente, aqui com a nossa aula, a gente pode acrescentar alguma coisa para vocês, ou então, o que você já tem visto aí na sua vida prática, na sua vida do dia a dia e que pode colaborar aqui para nossa aula. Participe com a gente. Obrigada pela atenção. Até a próxima.